Mais uma quarta-feira juntos aqui, reunidos, para louvar o Senhor, orar, né? Trazer os nossos pedidos. Estamos nesse trimestre trabalhando sobre a fidelidade de Deus, né? Que Deus é fiel para conosco, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor para conosco, né? E é essa palavra que nos faz ter a certeza de que Deus quer o melhor para nós e que nós podemos esperar no Senhor. Quero convidar a irmã Wayne para fazer essa oração de abertura do nosso culto nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, por podermos nesta hora estarmos iniciando um culto de adoração ao Senhor. Queremos Te agradecer por todas as horas que vivemos, Senhor Deus, deste dia até aqui. Obrigada, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigada por Tua igreja, Senhor Deus, estar reunida diariamente e hoje, Senhor Deus, para um culto, Senhor Deus, em que nós podemos, Senhor Deus, ter uma programação, podemos ter uma palavra com um tamanho um pouco maior, Senhor Deus, em que poderemos aprender mais da Tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, porque a Tua igreja tem se preocupado em se reunir para aprender de Ti, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nós suplicamos ao Senhor por aqueles que estão, Senhor Deus, abrindo as suas telas, que todas as famílias, Senhor Deus, sejam abençoadas por Ti. Visita nessa hora cada lar, Senhor. Abençoe cada vida, Senhor. E aqueles que estão se achegando a nós, que possam se sentir muito bem e aprender de Ti, Senhor. E louvar a Ti junto conosco. Muito obrigada, Senhor. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. E te suplicamos que o Senhor receba com alegria o culto que estamos prestando ao Senhor a partir de agora. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Espere no Senhor. Né? A palavra de Deus diz lá em Salmos 27, versículo 14, em Josué 1:9. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nós vamos cantar juntos, né, com o vídeo que vai passar agora, o cântico, né? E é uma verdade. Quando Deus, né, está à frente, quando Deus nos manda, né, ele ordena que a gente faça as coisas e está conosco, nada a gente teme, né? Nada abala a nossa fé, né? Porque nós temos a certeza de que Deus está sempre presente em nossas vidas e faz o melhor por nós. Então, vamos cantar com esse cântico. Saiba de uma coisa, meu amado. Você não está sozinho. O Todo-Poderoso está com você. Se o mar se e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer.
seu amor. Oh, comece a ver a luz do Senhor brilhando a teu favor, querido. Levante as suas mãos e declare: subir o teu som. Adore aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que pode fazer um milagre na tua vida. Levante a sua voz e faça subir o teu som. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Fala bem forte ao Todo-Poderoso Deus. Aleluia. Irmão Walter vai nos conduzir numa oração nesse momento, uma oração de gratidão ao nosso Deus, né? Porque temos a certeza, a plena confiança de que Deus está ao nosso lado, conduzindo as nossas vidas. E logo a seguir, a irmã Kise vai estar trazendo as comunicações da noite. Jesus, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor, venha, Senhor, abençoar nossas famílias, Senhor, venha abençoar cada lar, Senhor, aqui presente, Senhor, nessa reunião de oração, Senhor. Tu sabes, Senhor, a necessidade do teu povo, Senhor, atende o nosso clamor, Senhor, visita, Senhor, seja com cada familiar, Senhor, tu sabes a necessidade do teu povo, Senhor. Venha abençoar a tua igreja, Senhor, venha abençoar cada participante dessa reunião, Senhor, cada pessoa que estará ouvindo a mensagem, Senhor. Venha, toque, Senhor, nos seus corações, Senhor, possa encontrar alívio, Senhor, em Ti, Senhor. Isso possa suprir, Senhor, todas as nossas necessidades, Senhor. Essa oração eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. O Ministério 360 tem as seguintes comunicações. Continuamos com a campanha do quilo e as suas doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 8 às 4, no templo da igreja. E agora ela também pode ser entregue durante as atividades presenciais, ou seja, no domingo, de 9 às 10h30. Caso você não queira levar o seu mantimento, você pode fazer a sua doação, assim como o seu dízimo também. A doação para a campanha do quilo, o seu dízimo ou as suas ofertas por depósitos e transferências no Banco Itaú, como está aí na sua tela. A gente pede que o comprovante dessas transferências, desses depósitos, sejam encaminhados para o WhatsApp que está na tela. Mas, se você é uma pessoa que está indo às atividades presenciais, a gente pede que você ou imprima esse comprovante da movimentação bancária, e coloque no envelope e deposite,
ou você preencha uma pequena ficha dentro dos envelopes e também coloque lá na igreja, para que o controle não precise ser feito apenas pelo WhatsApp. Então, se você não está indo na igreja, tem a opção de enviar pelo WhatsApp, mas se você está indo, por favor, coloque no envelope também. Como eu disse, a nossa igreja já retornou com algumas atividades presenciais. Então, aos domingos, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical e uma breve reflexão. E agora também, a partir do dia 9, né, a partir dessa última segunda-feira, as Mensageiras do Rei voltaram a se reunir às 7 horas no templo da igreja. Então, é mais uma atividade que está acontecendo presencialmente, que a nossa igreja está retornando aos poucos. Não esquecendo que os nossos cultos e reuniões online pelo Zoom continuam normalmente, incluindo o gabinete pastoral. Agora é o momento de um convite, né, muito especial, que eu fico muito feliz em compartilhar com os irmãos. No próximo domingo, dia 15, o Ministério de Dança Adorarte estará comemorando 18 anos. Então, será um culto especial, um momento especial, além do aniversário, por estarmos, né, fazendo isso de uma forma online. Então, compareçam, convidem pessoas para esse aniversário tão especial, cujo tema é Memórias que nos dão esperanças. A divisa ela se encontra em Lamentações 3, de 21 a 23, e a irmã Kise, eu mesma, estarei dando a mensagem, participando com elas nesse momento. E a Convenção Batista Paranaense está promovendo, né, esse congresso, esse momento de oficinas, de estudo, de reflexões, no próximo dia 21, totalmente online, e tem várias áreas de interesse, né? Se você faz parte dessas áreas de interesse, procure saber, se inscreva, para a gente sempre se aprofundar mais, né, no serviço de Cristo, e trazer, né, desenvolvermos melhores recursos para a nossa igreja. E, por último, temos os aniversariantes da semana. Hoje é aniversário da irmã Kimberly Ribas, e temos também os aniversariantes de casamento. Dia 8 tivemos a irmã Rosângela e o irmão William, dia 10 a irmã Ana Paula e o irmão Hudson, e amanhã, dia 12, teremos a irmã Maria Lúcia e o irmão Daniel, completando mais um ano, né, de vida em família, de vida conjugal. Então, nossa igreja deseja um feliz aniversário, né, para todas essas pessoas. Se você puder, ligue para eles, comemore, né, envie as suas felicitações. Essas foram as nossas comunicações de hoje. Muito obrigada. Ana Paula? Obrigada, Kise. Salmos 56, versículos 3 e 4 e Romanos 8, 31 diz o seguinte: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos cantar juntos o hino 502 do nosso cenário para o culto cristão, Vitória nas Lutas. E logo após o hino, o pastor Hamilton estará conduzindo o momento de intercessão. Quem não for mais passado,
Meus amados, graça e paz da parte de Deus que é Pai e do Senhor Jesus a cada um dos queridos e queridas que participam deste culto, onde expressamos a nossa devoção e confiança no Senhor. Eu quero recorrer à palavra do apóstolo Tiago, no capítulo 5, no verso 16, para lembrar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ela diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a gente aprende pela palavra que quando nós falamos com Deus, nós não estamos como que falando ao ar. E a gente entende que quando falamos com Deus, Deus fala conosco, Deus nos responde. Hoje eu inicio esse momento lembrando dos pedidos de oração já feitos a nós. Vamos orar, interceder por nossos irmãos. Eu começo pedindo que lembrem do Mateus. Mateus é filho da Lucinha, amiga da nossa irmã Cris. Vamos orar pelo Mateus, que está internado no Souza Aguiar, com problemas renais. Vamos interceder por ele. Vamos orar pela Celi, que é a sogra do pastor Adilson Porto. Adilson Porto é amigo de longa data e a sogra está com Covid, precisando de ajuda. E também tem um outro amigo, o pastor Isaías Alberice, que é lá de Belfort Roxo, está com Covid e a família toda se contagiou, conforme foi lembrado aqui, conforme foi lembrado pelo pastor Roberto Alecrim, né? Então, eu queria saber se tem algum outro pedido pelo qual os irmãos desejam que a gente ore, que seja algo urgente, coisa que só Deus pode resolver. Se você quiser compartilhar, abra o seu microfone agora, por favor, e compartilhe. Enquanto os irmãos estiverem falando, em nossos corações já vamos clamando ao Senhor. Senhor, atende segundo o teu poder, segundo a tua misericórdia e segundo a tua graça. Tá bom? Vamos, se alguém tem mais algum pedido, por favor, Leni, pode falar, Leni. Eu quero pedir que continue orando pelo seu Jorge, que é o pai da minha nora. Ele não... Hoje nós não tivemos notícia ainda, mas a notícia de ontem é que já tinham tirado esse sedativo, mas ele não tinha acordado ainda. Dizem que leva um tempo e ele estava com um problema renal, mas não ia fazer hemodiálise de imediato. E que a igreja continue orando. Amanhã nós teremos notícia. Vamos orar pelo Jorge, então. Vamos orar pelo Pastor Hamilton, Jorge, então. Eu peço as orações pela minha sobrinha, Aline Jordão. Ela é enfermeira, atendeu muitos pacientes no hospital do Instituto Coração. Sobrinha, qual o nome dela, pastor? Aline. Desculpe. Aline Jordão? Aline Jordão. Ok? Ela está no quarto, isolada, com estado de Covid grave. Vamos orar pela minha sobrinha, por favor. Ok, vamos orar. Mais algum pedido? Senão nós vamos falar com Deus. Eu gostaria de orar nesse instante, clamando ao Senhor por esses pedidos, estão aqui anotados para que depois a gente lembre de orar, né? Pelo Mateus, que é filho da Lucinha, pela Celi, que é sogra do pastor Adilson Porto, pelo Isaías Alberice, pastor Isaías Alberice, pedido da Lenir pelo seu Jorge, e também a Aline Jordão, sobrinha do pastor Roberto. Pai, nós confiamos no Senhor e colocamos no teu altar de graça, obedecendo à voz da tua palavra, que nos orienta a orar sem cessar. Palavra que diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Nós sabemos, Senhor, que como doador da vida,
também está em tuas mãos os princípios regeneradores das células. E nós confiamos no teu poder, e quando o Senhor intervém, pode acontecer o milagre. E é o nosso desejo, Pai, que isso continue a acontecer na vida do Mateus. Visita-o, Deus, naquele hospital e continue a cuidar dele, permaneça ali, Deus. Seja com os médicos, dá a sabedoria do céu para que possam cuidar muito bem dele. Os enfermeiros, de igual modo. Abençoa, Deus, a sua mãe, Lucinha. Dá alento ao seu coração, cuida dela, dá a ela, Senhor, a serenidade da alma, pela certeza da presença de Jesus na sua vida. Abençoa, Deus, a Celi. Deus querido, cuida dela, ela que está num estado grave em relação à Covid. Ó Deus, e que o pastor Adilson Porto seja orientado também para dar orientação e consolo mediante teu Espírito a toda a família. Abençoa o pastor Isaías Alberice e sua família também. Ele precisa da tua ajuda, Senhor. Por isso, confiando no teu poder, nós o colocamos em tuas mãos também. Abençoa o seu Jorge, Deus. Que o problema nefrológico dele também seja restaurado pelo Senhor. Deus querido, é o nosso desejo e nós sabemos que a oração, conforme citei na tua palavra pelo apóstolo Tiago, que diz que a oração de um justo pode em seus efeitos, nós colocamos em tuas mãos esses pedidos e também o pedido do pastor Roberto Alecrim pela Aline Jordão. Ó Deus, ela que tem a função de cuidar de enfermos. Nós a colocamos sob teus cuidados e suplicamos que o Senhor haja com graça, dando a cura, cuidando dela, Senhor. Nós estamos unidos em um só pensamento de abençoar, pensamento de que o Senhor intervenha em cada caso, onde houver necessidade de um milagre. Ó Deus, que aconteça mediante teu poder, segundo a tua soberana e livre vontade. Abençoe a cada um que está neste culto, a cada um que há de participar dele também pelas redes sociais, ó Deus, pelo Facebook, os que poderão ver também ou assistir, ou fazer parte deste culto mesmo depois, que não estão ao vivo agora, mas, Senhor, cuida desse povo, abençoa com a tua presença, que faz toda a diferença. Obrigado por tua salvação, por teu amor, por teu cuidado. Obrigado pela comunhão com os irmãos. Obrigado por essa família da fé. Abençoa-nos, Senhor, desta maneira. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Pastor Alecrim está com a palavra, trará a mensagem desta noite. Deus abençoe o pastor, né? E que o recado de Deus chegue aos nossos corações. Ok. Obrigado, irmã. Obrigado aos irmãos. Irmão Wayne, né? Ela me solicitou para estar pregando e é um privilégio, é um prazer estar com os irmãos aqui e estar cooperando, né, no culto dessa noite. Tá bom, irmãos? Eu acabei de enviar para a Ana Paula, o tema da mensagem dessa noite. Eu quero falar aqui sobre um assunto que eu considero que seja bastante relevância para as nossas igrejas, para os dias em que nós estamos vivendo. Eu quero falar sobre a santificação hoje em nossas igrejas. Nessa minha caminhada de crente, praticamente eu não ouvi mensagem sobre santificação. Eu acredito que seja um assunto que mexe um pouco, né, com a vida de cada um de nós individualmente.
eu creio sinceramente que precisamos, nós, os pregadores, né, precisamos pregar mais sobre este assunto. Santificação é uma das nossas doutrinas. É muito importante e que, se bem praticada, com certeza, o Senhor nosso Deus vai se agradar bem mais da nossa vida, tanto quanto igreja, como também nossa vida individualmente falando. A carta aos Hebreus, nós temos uma advertência muito séria acerca desse assunto, santificação. É o capítulo 12, verso 14, que diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a palavra está nos advertindo de uma forma muito, muito séria, para que nós possamos estar seguindo a santificação de nossa vida, né, para que possamos estar agradando ao Senhor. E diz até, né, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eu quero falar para o irmão que santificação é um ato de um processo, é o começo de um processo que começa quando a pessoa verdadeiramente aceita Jesus e durante toda a sua trajetória, até quando ele der o último suspiro, ele vai estar vivendo esse processo de santificação, de consagrar a sua vida ao Senhor, de buscar santidade para o seu viver. Irmãos, quero falar que quero falar deste assunto num aspecto comportamental. Porque, irmãos, alguns acontecimentos ou comportamentos e também atitudes de nossos irmãos são inaceitáveis. Então, não quero aqui ferir ninguém, mas também não vou me poupar de colocar para a igreja aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Eu procuro ser fiel ao Senhor, porque são coisas que o Espírito dá para a gente, nós, os pregadores, né? E a gente não pode se omitir, não ficar com receio, nem com medo se a igreja vai gostar ou se a igreja não vai gostar. Eu sei que a igreja universitária tem uma característica muito interessante que o pastor Hamilton está sempre ressaltando, né? É uma igreja abençoada, é uma igreja maravilhosa, mas eu não estou me referindo na mensagem somente à nossa igreja, estou falando de um modo geral, né? Coisas que eu já passei, que eu já vivi, que a gente fica sabendo e que está dentro desse aspecto de santificação. Algumas coisas que eu vou citar aqui, dentro da nossa palavra, alguns poderão pensar assim: pastor, olha aqui, não tem nada a ver. E eu quero dizer aos irmãos que, dentro de nossas igrejas, nós temos, né, alguns irmãos que estão jogando nesse clube. Não tem nada a ver futebol clube. Enquanto que a Bíblia diz que tem tudo a ver. Quem ler o livro de Levítico vai poder constatar quantas leis o Senhor deu para o povo, para que o povo de Deus fosse um povo especial, zeloso de boas obras e que cuidasse de viver uma vida diferente daquilo que os gentios, que os pagãos viviam, né? Então, o que para muita gente, não sei se alguém que esteja ouvindo possa pensar, não tem nada a ver, para o Senhor tem tudo a ver, tá bom? Eu quero dar uma parada aqui para dizer o seguinte: o Espírito Santo usou muito a vida do apóstolo Paulo para que, através dos seus escritos, principalmente as cartas às igrejas, ele traz sempre ensinamentos que foram necessários, ensinamentos doutrinários. A gente pode observar, fazendo um apanhado ali no Novo Testamento, quando começa a carta, Paulo escrevendo aos Romanos, foi minha última mensagem aqui na universitária, ele vai fazer um verdadeiro tratado sobre pecado.
Já na carta aos Coríntios, na Epístola aos Coríntios, 1 Coríntios e 2 Coríntios, ele vai tratar também de vários assuntos doutrinários, que alguém poderia pensar, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Tanto tem a ver que ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele doutrinou a igreja de Coríntios sobre vários assuntos, como, por exemplo, dissensões na igreja. Pastor Alecrim, isso aí não tem nada a ver. Os irmãos podem brigar, pode sair no tapa, que não tem nada a ver. Ele também, ainda na primeira epístola de Coríntios, ele vai falar sobre espírito mundano que causa dissensões na igreja. Será que temos, irmãos, espírito mundano em nossas igrejas? Ainda na primeira epístola, ele vai falar no capítulo 5 sobre impureza na igreja. Olha só, alguém lá se deitou com a mulher de seu pai. No capítulo 6, ele vai falar sobre também litígio entre irmãos. Ele vai falar acerca de doutrinamento para o casamento. Na segunda epístola, tem um capítulo aí que me chama muita atenção, que chega, irmão, sinceramente, dói a minha alma quando eu leio na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, ali onde ele defende a sua autoridade apostólica. Alguns irmãos na igreja de Corinto chegaram a dizer que a aparência de Paulo era horrível. Era horrível. E aquilo que ele falava, aquilo que ele escrevia, aquilo que ele transmitia, era coisa desprezível. Então, imagine você, meu irmão, né, alguém chegando para o pastor Hamilton e falando, pastor Hamilton, o que você prega é desprezível. A sua aparência, olha, é horrível. Imagina como é que ele iria se sentir. Imagina como é que Paulo se sentiu. Né? E chegando aqui, no texto que eu vou ler agora, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é uma carta até muito agradável de a gente ler, porque a gente vê logo no primeiro capítulo que Paulo está fazendo elogios à igreja de Tessalônica, falando acerca da obra da fé que eles já estavam vivenciando, falando também do trabalho deles, né, em prol do reino de Deus, falando do amor que agora eles estavam vivendo na nova vida em Cristo, e falando também da paciência na qual eles estavam vivendo dia a dia, trabalhando a santificação, trabalhando o bom testemunho. Então, eu quero ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para ajudar a mensagem dessa noite, que eu vou falar sobre santificação hoje em nossas igrejas. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Parte A desse versículo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E no verso de número 7, nós vamos encontrar no verso número 7 essa palavra quase que repetida, quando ele diz assim: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Essa palavra imundícia é uma palavra bastante pesada, né, irmãos? Mas a gente pode também entender que essa situação de uma vida imunda, ela também vai para outros caminhos que traz assim uma sujeira para a vida da igreja como coletividade e também para o crente individualmente falando. Ok? Então, eu quero aqui deixar para os irmãos essa pequena introdução, para que depois, então, a gente possa então estar entrando nos pormenores daquilo que a gente quer colocar para os irmãos, tá bom? Eu fiz aqui algumas pontuações que eu quero compartilhar com os irmãos. Então,
aquela situação, né, que eu coloquei para os irmãos não tem nada a ver. Mas vamos ver aqui algumas situações, irmãos, se tem a ver ou não. Primeiro, a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, é o nosso manual de regra e prática. São ensinos inspirados para os quais nós devemos atentar e procurar colocar em prática na nossa vida. A Bíblia não é uma revista qualquer que a gente lê. Ela é a bendita palavra de Deus. E quando nós lemos a palavra, a gente deve meditar e ver onde ela se encaixa na nossa vida, como que ela se encaixa. E também, irmãos, como que ela se encaixa na vida da igreja e como que ela se encaixa na vida dos irmãos individualmente. Eu quero abordar aqui algumas coisas. Por exemplo, eu cheguei numa igreja um tempo atrás, irmãos, para poder pregar, e eu cheguei por volta de 8h30, o culto era às 9h, e antes do culto tinha lá uns abençoados, filhos dos irmãos da igreja, brincando, irmão, de pique, esconde e corre-corre dentro do templo. Dentro do templo. Irmãos, isso é um acontecimento legal para a vida da igreja? Quando eu cheguei, sabe qual foi a impressão que eu tive da igreja? Essa igreja aqui é um parque de diversão para as crianças brincarem. Porque eu entendo que templo, a gente deve ter a maior reverência possível. Quando nós entrarmos no templo, nós devemos ter um comportamento completamente diferente que vai nos ajudar a estarmos nos posicionando ou então entrando de um lugar separado e santo para prestar culto ao Senhor. Eu entendo que nós não podemos entrar no templo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ok? Ainda uma outra situação, também eu fazia parte de uma igreja e chegando para o culto, a nossa equipe de jovens ia cantar no templo à noite. E duas jovens que iriam cantar no templo, elas estavam conversando e uma delas disse assim, se ela... Aí falou o nome da moça, eu sabia que também que era da equipe. Ela disse assim, se ela faz isso comigo, eu meti a mão na cara dela. E logo em seguida, quando começou o culto, ela foi cantar, irmãos. Ela foi cantar, foi louvar a Deus. Antes de entrar no templo, estava falando que se a irmã fulano de tal fizesse tal coisa com ela, não sei bem qual era o assunto, ela meteria a mão na cara. Pastor Alecrim, isso aí não tem nada a ver, brigazinho de adolescente, né, de moçazinha aí que está brigando por namorado. Mas eu fico a pensar, irmãos, aonde fica a nossa maneira de viver, de a gente agradar o Senhor, se a gente não atentar para essas coisas pequenas, para alguns, para a gente corrigir e viver uma vida mais agradável ao Senhor. Porque esse processo de santificação nada mais é do que cada um de nós, individual ou coletivamente, está buscando uma vida santa para poder agradar o Senhor. Ou não é isso? Eu entendo que seja isso, irmãos. Então, por isso, a gente está compartilhando isso com os irmãos, ok? Precisamos, irmãos, sinceramente, precisamos olhar com mais atenção para este assunto, santificação, hoje em nossas igrejas. Em nossas igrejas. Eu creio que em a gente, como igreja, ou individualmente, atentando para essa questão de santificação, de santidade do nosso viver, eu acredito piamente, irmãos, que isso vai agradar ao Senhor. Vai agradar o Espírito Santo de Deus. Então, eu trouxe aqui 3 pontos para a gente estar ajudando ainda nessa linha de raciocínio sobre a vontade de Deus é a santificação da nossa vida. Deus quer que cada um de nós viva uma vida santa, separada do pecado, tirando coisas da nossa vida que a gente estava acostumado, tirando palavras da nossa boca que a gente falava assim, com a maior tranquilidade, tirando tantas coisas da nossa vida, tudo com o objetivo de agradar mais o Senhor. Então, ponto número 1,
santificando a minha vida. Mas, amados, para que eu possa santificar a minha vida, para que você possa santificar a sua vida, você precisa de parâmetros. Você precisa de ensinamentos. Onde estão os nossos parâmetros? Aonde estão os ensinamentos que vai modelar a nossa vida nesse processo de santificação? Está aqui, irmãos, ó. Bíblia, palavra de Deus, que diz lá no Salmo 119. Como purificará o mancebo o seu coração? Como é que eu vou manter o meu coração puro? Como é que eu vou manter a minha vida santificada, irmãos? Se eu ficar lendo Fatos e Fotos, revista Veja, revista Isto É, novela da Globo, Big Brother Brasil, Fazenda, como é que eu vou santificar a minha vida? Agradar mais o Senhor? Se eu não tenho tempo, se eu não busco tempo para estudar a palavra de Deus, para tirar daqui as coisas preciosas, os ensinamentos santos do Senhor, para tirar as coisas que desagradam o Senhor da minha vida, da vida da igreja. Precisamos atentar, estudar a palavra de Deus. Buscar aqui, na palavra, a purificação de nossos atos diante do Senhor, diante dos nossos irmãos, diante do mundo, irmãos. Então, este assunto de santificação é algo que deve despertar interesse em cada um de nós. Perguntando, eu estou santificando a minha vida dia a dia? Este assunto está produzindo efeitos positivos na minha vida? Será que a maneira que eu estou vivendo está agradando o Senhor? Isso falando você contigo mesmo, você se autoexaminando, como diz Paulo lá, né, na segunda carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 25. Cada um examine-se a si mesmo. Segunda carta aos Coríntios. Cada um examine-se a si mesmo. Examine, meu irmão. Você examine seus atos, seu comportamento de uma forma geral, em todas as áreas da sua vida. Não é só quando você está dentro do templo, não. Você sentar lá no banco da igreja e ficar com cara de santo, meu amigo, é um com aparência mais de santo do que o outro. Você olha assim, nossa, só tem santo aqui nessa igreja. Mas no nosso interior, a gente não sabe como é que cada um está. Então, meu amado, cuide da santificação da sua vida. Converse com o Espírito Santo de Deus, leia a palavra, para que você mais e mais tenha a sua vida que seja tremendamente agradável ao Senhor. Ajudando o meu irmão na santificação da vida dele. Esse ponto aqui, ajudando o meu irmão na santificação da vida dele. Bom, se a santificação é um interesse meu, isso não quer dizer que a santificação seja um interesse na vida do meu irmão ou na vida da minha irmã. Porque cada um deve examinar a si mesmo e cada um deve buscar santificar a sua vida. Será que o meu irmão ou a minha irmã tem essa preocupação de viver uma vida santificada? Será que ele está pensando que palavras, comportamento, atitudes e outras coisas mais podem estar agradando ao Senhor? Será que não está ferindo a meu irmão? Seu microfone desligou, pastor Alecrim. Relação de amor verdadeiro com o nosso irmão. Verdadeiro, irmãos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que o nosso amor não pode ser fingido. E quando a gente vê o irmão num erro, numa falha, e a gente silencia, a gente se esconde, isso é amor fingido. Isso é amor fingido. Aí, se a gente chega para ajudar o irmão na sua santificação, a gente pode ser taxado de intransigente. Você não tem nada a ver com a minha vida. Viva a sua. A minha vida cristã, eu vivo do jeito que eu quiser. Mas, irmãos, aí é que eu vejo que a palavra de Deus, quando a gente lê, retém e quer viver a palavra, nós não podemos nos omitir de ajudar o nosso irmão na sua santificação.
A gente não tem necessidade de expor ninguém, mas nós temos, eu creio que pelo ensino da palavra, um compromisso de chegar a esse irmão e ajudá-lo. Vou dar aqui, irmãos, um exemplo, tá bom? Nós fomos para um passeio da juventude de uma igreja e depois do passeio eu já estava namorando a Cristina e ela perguntou assim, aquele irmão lá, ele é casado? Eu falei, é casado. Mas por quê? Não, porque lá no namoro ele quis namorar a fulana, quis namorar uma moça bonita que estava lá. Irmãos, eu era crente novo, aquilo ali bateu na minha alma. Eu falei, meu pai do céu, o que é isso, rapaz? O camarada saiu para um passeio, saiu para jogar um futebol e chega lá, ele quer dar uma de garotão novo, né, e quer namorar a moça lá no passeio. O que é isso? Daquele sábado para domingo, irmãos, eu não dormi direito. No domingo de manhã eu cheguei, me sentei no meu lugarzinho lá na igreja. Quando eu terminei de orar, eu olhei para o lado. O irmão estava lá com aquela cara de santo, né? Lembra que eu falei agora há pouco? Dentro do templo, todo mundo com cara de santo, né? Aquela cara de santo. Eu falei assim, meu pai do céu, tem misericórdia do meu irmão. Irmãos, aquilo me fez um mal tão grande que eu saí do templo com uma dor de cabeça violenta. Eu estava indignado com aquele irmão. À noite, após o culto, eu chamei meu irmão e falei, irmão, eu preciso que você venha aqui amanhã às 19 horas, eu tenho um assunto muito sério e grave para falar com você. E aí ele chegou na segunda-feira, nos retiramos para um lugar, eu, ele e um seminarista, que hoje é pastor, e conversei com aquele irmão. Irmão, aconteceu isso, quem me falou foi a Cristina, isso, assim, sabe? Irmãos, eu não poderia ser taxado de intransigente? Eu não poderia ser taxado de estar me metendo na vida dele? Isso aí aconteceu, né? Aconteceu. Mas sabe qual foi a atitude dele, irmãos? Ele se ajoelhou nos meus pés e começou a chorar e pedir perdão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Realmente, eu fiz isso. Realmente, eu pequei. Mas eu estou arrependido. Tem tanto tempo que eu não tenho relação sexual com a minha esposa. Então, foi uma falha, foi uma queda. Me perdoa, mas obrigado pela sua ajuda. E se eu não tivesse falado nada, irmão? Se eu não tivesse ignorado, me omitido e me escondido? Agora, irmãos, eu peço um carinho, uma atenção especial por este assunto. Porque as coisas estão acontecendo, irmãos. Essas coisas continuam acontecendo na vida de nossos irmãos. E nós que temos um pouquinho mais de experiência, um pouco mais de temor a Deus, um pouco mais de amor, um pouco mais de vivência, nós precisamos, irmãos, colocar isso em prática de ajudar o nosso irmão. De verdade. Irmão, se eu fosse falar aqui outros exemplos, teria outros e outros, e pastor Amil teria outros e outros e outros. Mas onde está o amor que nos leva a uma santificação se a gente vê o irmão indo para o buraco e a gente não fala nada, não diz nada? Então, ponto 1, eu cuidando da santificação da minha vida. Ponto 2, ajudando meu irmão no seu processo de santificação. E qual o resultado, irmão, da santificação? Aí, Paulo, ele mesmo, escrevendo, deixa eu ver aqui, Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, 17, a gente vê lá, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, santificai-vos, irmãos. Santificai-vos. Santificai-vos porque o Senhor quer fazer grandes maravilhas em nosso meio. Ele quer fazer muitas maravilhas, grandes maravilhas em nosso meio. Mas quando ele vê, né, a vida suja, ele vê a vida na lama do pecado, mesmo estando na igreja, aí é um prejuízo, né? O espírito se entristece, as coisas não caminham bem na igreja, irmãos. Mas eu quero chamar essa atenção nessa palavra, santificação, hoje, em nossas igrejas, porque a gente tem presenciado, irmãos, a gente tem presenciado atos, comportamentos que o Senhor não se agrada. Então, vamos buscar. Isso é uma busca de cada um, isso é o interesse de cada um. Com relação ao irmão, às vezes a pessoa está chegando novo na igreja, não sabe ainda determinadas coisas, ou já está na igreja por algum tempo, mas não está atentando para a santidade no seu viver, para um viver santo. Verso de número 7. O Senhor, o nosso Deus, não
nos chamou para a imundícia, para uma vida suja, para uma vida extremamente comprometida com o pecado. Não, ele nos chamou e a vontade dele é a nossa santificação. A nossa santificação, ela envolve algumas coisas. Orai sem cessar, examinais as Escrituras, dar um bom testemunho do Senhor Jesus, darmos bom testemunho de que nós somos crentes convertidos ao Senhor e não convencidos. Uma vida de santificação, ela envolve, irmãos, a nossa convivência dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Marido, mulher e filhos. Olha, é um ambiente, se a gente não cuidar, a gente vai deixar a imundícia reinar na nossa casa, aflorar dentro da nossa casa. Há muitos anos, uma irmã que fazia parte da nossa igreja, ela chegou para mim. Irmãos, às vezes eu falo algumas coisas aqui, porque eu sei que não tem criança, não tem adolescente, tá? Só tem gente adulta. Ela chegou para mim e falou assim, poxa, Roberto, ora por fulano, conversa com ele. Irmãos, ele vai na videolocadora pegar filmes pornográficos. Oh, Deus, tem misericórdia, né, irmãos? Então, o que está no meu coração desse assunto sobre santificação, irmãos, é porque eu sinto, eu vejo a necessidade de a gente pregar mais, falar mais, estudar mais esse assunto e não ficar somente na esfera do conhecimento intelectual, mas ser vivenciado esse assunto em nossos dias, em nossas igrejas. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente. Amém. Amém, irmãos. Pastor Hamilton vai estar dando encerramento ao culto? Sim. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra. E, nesse momento, quero dar boas-vindas ao Washington, que está conosco. Ele assistia, eu fui informado que ele assistia pelo Facebook. E está entre nós, e sejam muito bem-vindos, fique à vontade entre nós. A gente orou pelo Mateus, filho da Lucinha. Eu não sei se ela entrou e saiu, eu vi uma pessoa que eu não conheço aí. Então, Cris, eu não sei se ela entrou, você pode informar, Cris? Não sei, pastor, não com o nome dela. Eu vi com outro nome, tinha uma outra pessoa, visitante aqui. Eu vi aqui na telinha. Mas eu não conheço. Ela passou um tempinho e depois saiu. De qualquer modo, diz que eu vou continuar orando pelo Mateus. Tá bom? Pastor Alecrim, o pastor disse que é raro alguém pregar sobre santificação. Na igreja eu já preguei 3 vezes. A última vez foi dia 18 do mês passado, com base no texto de Josué, e o tema eu me lembro que foi para experimentar o milagre de Deus em nossas vidas. A palavra de Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Foi a última vez que eu preguei sobre santificação nesse tempo. E é sempre oportuno ouvir sobre santificação. E eu quero agradecer a Deus por essa palavra. Ana Paula, você conduz muito bem. Muito obrigado. Pode finalizar você, agradecendo a todos aí. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Irmãos, vamos orar, né? Agradecendo ao Senhor por esse momento de culto, por estarmos juntos. É sempre bom estarmos juntos, né, em oração. Amanhã teremos o culto às 18 horas. Os irmãos estão convidados, né, a participar. Já temos um grupo efetivo que participa todo dia, mas aqueles que quiserem, né, sintam-se à vontade para estar conosco às 18 horas. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero pedir à irmã Cristiane que esteja conduzindo, né, nesse momento de oração, encerrando assim o nosso culto. Oremos. Pai de amor, nós te glorificamos, ó Deus, nós te agradecemos por esse tempo aqui, Senhor, de
comunhão com os nossos irmãos e contigo, através desse culto, que falou muito aos nossos corações, através dos louvores, através da oração, da intercessão e através da tua palavra, Senhor, dada a nós pelo teu servo, que é uma exortação, é uma chamada para nós, quanto à santificação, que é algo que realmente o Senhor quer para nós, espera de nós, e que possamos, ó Deus, guardar essa palavra em nossos corações e colocá-la em prática no nosso dia a dia, fazer a nossa parte, aquilo que é possível, para te agradar, porque o Senhor morreu por nós, abriu mão, Deus, da sua glória, da sua vida, em amor a nós. E, ó Deus, tudo que o Senhor pede é que venhamos a ter também a nossa vida no teu altar, possamos consagrar, Deus, os nossos corpos, a nossa mente, o nosso viver a ti. Ó Deus, continua falando com a tua igreja. Muito obrigada por todos os irmãos, os visitantes que estão entre nós, que sintam-se, Senhor Deus, abençoados e que nós possamos, na continuação da semana, continuar na tua presença. Muito obrigada por tudo, nos dá uma noite, um restante de semana abençoados e guardados por ti. No nome santo de Jesus, amém. Amém. Até amanhã, irmãos. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã. Irmãos, até amanhã. Pastor Alecrim, muito obrigada. Obrigado. Deus abençoe. Valeu, pastor. Obrigado, Eni. Nada. Deus abençoe vocês todos. Obrigado aí. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Excelente noite.